Estamos de volta com você e hoje conversando sobre o processo de adoção, os casos de devolução, a construção de vínculos. Para você que chegou agora, nós tivemos na região o seguinte caso. Irmãs de 9 e 10 anos foram adotadas e devolvidas depois de 4 anos convivendo com a família. E o casal alegou que não foi possível criar vínculos, né? E, claro, foram condenados aí pela justiça a pagar 200 salários mínimos de indenização. Só que a cicatriz, a marca que fica, gente, é para a vida toda. E eu estou conversando aqui hoje com 2 profissionais, né, e que estão conversando comigo e com você sobre isso. A Sara Vargas, que é diretora técnica da Ponte de Amor, faz um trabalho ao longo desses anos. Depois vou até perguntar, quanto tempo, Sara? 11 anos. 11 anos, né, e que Quase acolhe, né, esses casais. E o doutor José Roberto Poiani, que é juiz da Vara da Infância e da Juventude. Antes de trazer algumas pessoas que estão comigo, eu falei que eles foram condenados, né? Foram condenados por devolverem. Primeiro, o processo não estava concluído em 4 anos, o que é um arrastar, né, doutor José Roberto? E a lei prevê isso? Quer dizer, quando há essa questão de devolução, há mesmo a penalização? Em relação à demora na conclusão de um processo, da mesma maneira que para habilitar um adotante, a lei traz o prazo de 120 dias prorrogáveis por mais 120, a adoção também deve obedecer esse prazo de 120 dias também prorrogável. Por isso que é necessário que todas as comarcas dêem a prioridade legal para os processos que envolvam casos de adoção ou de destituição do poder familiar. Diz ainda a lei civil que todas as vezes que alguém causar dano a alguém, ela deve reparar esse dano. E acho que é até mais ou menos que um senso comum de que a devolução de uma criança que criou toda uma expectativa que aquela família, como dizemos aqui, é a família para sempre, quando isso não acontece, aí sim o Ministério Público, por vezes, ingressa com ação para reparar, como você muito bem disse. Não se apaga aquilo que aconteceu, mas é uma forma de reparação, mesmo que parcial, porque na linha do que a Sara nos trouxe, a criança vai precisar de um acompanhamento muito mais intenso, psicologia, psicoterapia, um apoio mais prolongado, fora aqueles prejuízos que muitas vezes são quase que irreparáveis. Então, a reparação por dano moral serve para esse tipo de trabalho. E os cursos, né? A gente tem os cursos previstos em lei, a Ponte de Amor oferece esses cursos. E aí, esses casais que estão ali, né, para adotar uma criança, eles desistem no meio do caminho? Há casos assim, né? Porque vão vendo a responsabilidade, as escolhas, as consequências, Sara? Tem horas que as pessoas brincam quando estão fazendo curso para postulantes de adoção, né? Eles falam assim, o que é isso aqui? Vocês contrataram o Capitão Nascimento? Pede para sair. Porque a gente se preocupa, Mônica, não em assustar as pessoas, mas em trazer uma adoção, uma realidade de construção familiar que não seja romantizada. Porque a vida não é romântica, a vida é a vida como ela é, né? E quem de nós aqui nunca falou, ou teve um irmão que falou para o pai e para uma mãe, né? Ah, não, eu quero ir embora, quero morar com a minha avó, quero morar com a minha tia, eu queria que a mãe do fulaninho fosse minha mãe, fosse meu pai, né? E geralmente isso vem quando? Quando acontecem limites, quando os pais trazem limites, trazem regras que desagradam as crianças. No filho por adoção, ele vai dizer, eu te odeio, você não é minha mãe, você não é meu pai. E se esse adulto não está bem preparado e entende que aquele ódio não é contra a pessoa, mas sim contra a disciplina, contra a regra, ele pode realmente se colocar numa situação de vulnerabilidade também, né? De novo eu falo, porque esse tipo de situação não vai acontecer uma vez, ele pode ser como uma goteira, né? Então por isso é tão importante a preparação e um apoio depois, né? Que a gente já está nessa convivência com a criança, com o adolescente. Uma coisa que a gente sempre fala para o pessoal é que nós somos os adultos da relação. Então, como o Dr. Poiani falou, nós decidimos ser pais, ninguém precisa ser pai e mãe, né? Mas se eu decido ser pai e mãe, não existe ou não deve existir ex-pai, ex-mãe, ex-filho. É verdade, isso não combina. Não combina. Né? Deixa eu trazer, perdão, algumas pessoas que estão aqui comigo, olha, tem uma amiga nossa que mostrou o filho dela, até encaminhei a sua foto aqui também para o Dr. Poiani e para a Sara. Ela falou que eles o adotaram bebê, é um menino maravilhoso, hoje está com 15 anos, um menino forte, bonito, e ela contou, olha, é o nosso
orgulho. E tem uma outra moça dizendo, sou filha do coração de uma família espetacular. Fui adotada com 3 dias, passamos juntos por todas as adversidades. E hoje tem 48 anos e muito feliz com a família acolhedora. Esse é o comum que a gente tem, essa é o cotidiano que a gente tem quando fala em adoção, da experiência de vocês? Então, Mônica, eu acho que bonitas histórias não são aquelas que só tem a parte romântica, a parte da alegria. Bonitas histórias são aquelas que tem o drama, tem o suspense, tem o romance, tem a comédia, tudo isso junto, misturado, faz um bom filme. Faz. Né? E a vida, para ela valer a pena, ela vai trazer isso tudo junto e misturado. E eu creio que a beleza dessas relações é justamente eu entender que ao irmos nos pertencendo cada vez mais um ao outro, a gente vai aprendendo um com o outro e a gente vai crescendo. Vai ter dias que vai estar tudo lindo, maravilhoso, vai ter dias que vai ser extremamente difícil, né? Mas tudo isso passa. Então, hoje eu sou mãe de 4, né? E 3 chegaram pelas vias da adoção. Nem todos são flores, mas sem dúvida alguma, eu não consigo me enxergar sem nenhum dos meus 4 filhos. E também, todos eles trazem consigo pedaços das suas histórias que eu falo assim, me matam de orgulho. Né? E todos eles também trazem demandas que eu falo, nossa, aqui ainda precisa desenvolver. Né? Hoje, como é que está a fila para a adoção? Como é que está esse processo, doutor Poiani? Os números são mais ou menos estáveis. No Brasil, nós temos mais ou menos 31 mil crianças e adolescentes acolhidas, dos quais apenas cerca de 4.000, 4.500 estão prontos para adoção. Aproximadamente também um pouco mais de 30 mil pretendentes à adoção estão cadastrados no Sistema Nacional de Adoção. Essa diferença nessa conta, né, de tantos acolhidos para poucos disponibilizados para adoção, é aquele período em que a criança é acolhida, mas que ainda não está com a sua situação jurídica resolvida. Precisa de trabalhar a possibilidade dela voltar para a família nuclear ou extensa, precisa de ter um processo de destituição do poder familiar, mas um outro ingrediente que também dificulta é a falta de estrutura e priorização desses processos. Os pretendentes, por outro lado, são muito maiores em número do que os aptos a serem adotados, porque ainda o brasileiro busca muito a criança que está, no máximo, na primeira infância. Todavia, a gente de 2009 para cá tem celebrado cada vez mais o aumento desse perfil que os adotantes escolhem, né? E os cursos preparatórios para adoção, essa semana estamos fazendo curso, estamos no meio desse curso aqui com a Ponte de Amor, estivemos lá preparando aproximadamente 50 pessoas. Uberlândia tem mais de 200 processos prontos e já concluídos. Se tivermos 2 pessoas em cada processo, pode ser uma adoção solo também, temos aí quase 400 pessoas esperando um filho em Uberlândia. E nesse período de preparação, a pessoa é convidada a revisitar aquele filho. A gente costuma dizer que o ideal não é o real. Então, ela é convidada a, nessa reflexão, nesse tempo de formação para adoção, também revisitar o seu perfil de filho escolhido. E a gente costuma dizer, para finalizar, que nós todos, inclusive nós pais, pela biologia, precisamos adotar os nossos filhos, porque a família se constitui não só pelo sangue, haja vista que, mesmo com laços de sangue, houve situações que justificam a retirada de uma criança de uma família e colocação em outra. Então, além do sangue, acima de tudo, precisamos ter o afeto. É uma discussão, como disse, a gente brincou aqui no intervalo, dá pano para manga, é uma discussão que rende um seminário, mas eu quero, neste momento, me colocar à disposição de vocês para que a gente traga esse assunto mais vezes aqui nesse espaço que a gente tem, nesse Manhã Total, viu? E contem comigo. E mais uma vez, obrigada por trazerem toda a experiência de vocês, viu? Agradeço a oportunidade e também nos colocamos à disposição. Muito obrigada, doutor Poiani. Muito obrigada, sempre juntos aí, por essa causa, para que toda criança tenha uma família segura, para sempre. Para sempre, com muito amor. Deixa eu mais uma vez apresentar para vocês os meus convidados, a Sara Vargas, que é diretora técnica da Ponte de Amor, e o doutor José Roberto Poiani, juiz da Vara da Infância e da Juventude. Rapidamente, o telefone da Ponte de Amor, Sara? 3235-5615, DDD 34. Obrigada. Mais uma vez. Fiquem à vontade para o cafezinho, viu? Obrigado. Obrigada, tá?